Opa, meus corinhos, começando mais um relatório colírio aqui, Ricardo Cortes Lopes pingando nessa tela. Parece que ficou um pouco estranha, mas enfim, foi o que apareceu aí na minha cabeça, foi o que veio, e hoje a gente vai falar de Mortal Kombat, como eu quiser. O que isso quer dizer, Ricardo? Que coisa estranha. Pois é um Mortal Kombat que você faz, né? Você faz, você escolhe o cenário, você escolhe tudo, o personagem, inclusive pode trazer convidados, você pode estar ali enfrentando o, o personagem ali do Ciro Gomes, que nem eu mostrei no outro vídeo, né, dos políticos. Ele pode participar do Mortal Kombat. Qualquer um pode participar do Mortal Kombat Bob Esponja. Como isso? Como é que é isso, né? Bom, isso vai acontecer no software chamado Mugen. Esse software maravilhoso aí que eu vou mostrar para vocês. Ele fez um jogo de Mortal Kombat, tá? Milhares, né? As pessoas fazem, as pessoas capturam os personagens, colocam ali e fazem o jogo como eles quiserem, com os cenários que eles quiserem. E mais ainda, podem reformular os jogos, tá? Todos os elementos do jogo podem ser reformulados. E eu vou mostrar para vocês aqui um estudo do Ermac, né? Que é um personagem que apareceu no Mortal Kombat 1 ali. E na verdade não era, ele era um erro, né, de leitura da máquina. Error Macro, tá? Que daí formava um Scorpion vermelho, tá? Então, era o mesmo Scorpion, só que na cor de preta vermelha, e o Mortal Kombat ele costuma utilizar o mesmo personagem com paletas de cores diferentes. Né? Que paleta de cor? É o conjunto de cores que compõem uma figura. E essa paleta de cores aí mudava, e eles fizeram Sub-Zero com só mudando do amarelo pro azul. E então as pessoas acharam que era de propósito, mas não era, tá? Mas eu vou mostrar isso pra vocês com detalhes, tá? Vamos lá, Mortal Kombat como eu quiser, a partir do software Mugen, tá? Vamos lá. Bom, eu trouxe pra vocês aqui uma apresentação antiga, tá? Esse aqui eu fiz em 2019, tá? Foi num evento. Eu não ia conseguir fazer essa semana uns slidezinhos para apresentar alguma pesquisa do relatório. Então eu peguei uns antigos e até que eu fiz um bom trabalho na época, né? Se vocês forem ver ali. Mas enfim, vamos lá. Recordações do passado. O Mugen, então, ele é um abandonware. Era um software bem antigo, tá? Que ele foi feito ali para jogos para ser um engine, ou seja, um motor para jogos de luta. Então ali você tinha cenários, tinha lutadores, você juntava eles e o Mugen ele pegava todas as imagens e sons e articulava ali e ainda dava a possibilidade do jogador controlar o personagem, tá? Então ele é muito fácil de se mexer nele, né? Ele é todo programado em Notepad, né? Que é aquele bloco de notas ali, que é o editor de texto mais básico que tem. Isso não é ruim, tá? Porque a gente não precisa de um Word para fazer uma notação simples, né? Se contar que ele é pequenininho, ele permite diminuir ali e manter com outros programas, então ele gasta pouca memória, é uma maravilha, tá? E o Mugen ele é programado nisso, tá? Eu vou chamar programação, não é bem isso, mas ele é setado a partir disso, tá? E o Mugen ele tem muitos e muitos jogos, tá? Tem Mortal Kombat, Street Fighter, ele tem os multiverses, né? Daí é Marvel vs Capcom, Mortal Kombat vs DC Comics, tá? Tem o Street Chaves ali que vocês podem ver, que é feito em Mugen, tá? Não parece, tá? Não parece, ele é totalmente bem acabadinho, parece que não é Mugen, mas é Mugen, tá? E daí a gente tem ali a gente tem inclusive os jogos ali que eu mostrei pra vocês, o eu acho que era o Candidatos. Não, Candidatos não, era o Meme Fighters. É, um desses aí, tá? Não era Meme Fighters, era o Políticos lá. Ele era feito em Mugen também. Vou deixar o vídeo ali na descrição, tá? Mas é Mugen também, tá? Então, se vocês veem esses joguinhos assim, fáceis de carregar, é porque é o Mugen, tá? Eles têm poucos recursos de comparando com os jogos atuais, né? Porque ele é um motor feito para jogos da década de 90, tá? Então, como é década de 90, são os elementos daquela época histórica da década de 90. Cenários que no máximo tem um GIF no fundo, não são cenários tão elaborados como os de hoje, né? Com profundidades e tal, tá? O Mog, então, ele tem. Ele.
Tem algumas poucas versões que foram feitas pela Electrobyte. E ele não, hoje em dia ele não tem mais, hoje ele não é mais atualizado, né, por causa disso. Mas tem outros motores como o Ikemen Go, tá? Que também é feito para jogos de luta. E ele também ele é uma evolução do Mugen, né, com a correção de alguns bugs daí com outro código, tá? Não vamos ficar entrando aqui em código, coisas assim de programação, porque não vai nos interessar, porque isso aqui é um tipo de jogo que é feito coletivamente, né? Então, as pessoas pegam ali da comunidade, pegam os jogos e cenários. O negócio, a questão da ética é, registra ali quem fez o personagem, tá? Mas geralmente eles são retirados por captura, né? Eu capturo o som, capturo a imagem, consigo retirar o fundo e forma o personagem. É uma coisa trabalhosa, tá? Talvez quase inteligências artificiais não seja mais tão trabalhoso, tá? Mas antigamente era trabalhoso chegar ali e ficar tirando o fundo de cada tela, tá? Era trabalhoso. Mas o fim dava para fazer o personagem numa continuidade, tá? Com um editorzinho que tem ali no próprio programa, mas eu não sei se ele é nativo, tá? Eu acho que não. Baixei em separado, tá? O Mugen é um mundo, tá? Tipo, é muito jogo que tem de muitas temáticas, assim, ó, maravilhoso, tá? As pessoas fazem ali, não tem fins lucrativos, então os estúdios não cortam, tá? A utilização dos personagens. Até uma maneira que a gente vai ver depois de oxigenar a própria indústria, tá? Vou mostrar pra vocês ele, tá? Vamos lá. O Mugen no Mortal Kombat tem de verdadeiras dinastias, tá? A gente tem o mais famoso, que é o Project. Tem o Defenders of the Earth, que é um Mugen que, tipo assim, ó, obra de arte, tá? Telas maravilhosas, tudo em HD. Maravilhoso, assim, as pessoas que fizeram. Tem o Complete, o Classic, o Coach, que é Apocalipse, The New Millennium, Multiverse, Anthology. E isso que eu fiz em 2019, tá? Deve ter mais dinastias do Mugen desde aquela época, tá? E a franquia em si, eu já abordei até em outros artigos, mas o negócio da franquia é que o primeiro jogo foi lançado em 1992, tá? E desde lá teve 11 jogos da franquia principal e muitos spin-offs. Esse número aí tá um pouco desatualizado, porque já teve mais uns 2 ou 3 jogos desde 2019, tá? E jogos bons, tá? Eu gosto muito. E no começo ele mostrava o conflito entre 3 reinos, né? Uh, Earthrealm, que é a Terra, né? Outworld e Edenia, tá? Edenia, inclusive, foi conquistada pelo Shao Kahn. E daí o Shao Kahn tomou a rainha Sindel como esposa dela e a Kitana como filha dele, etc e tal. Daí tem todos os rolos lá que a Sindel se mata, daí se mata, daí é enviada pro bom terreno, daí tá. Isso aí tudo, gente, é muito bacana. A história do Mortal Kombat é maravilhosa, tá? Então, vocês conseguirem assistir vídeos contando a história, tem uns muito bons, o do Zangado, tem o do Max Viana, tem o do X Games, é muito bom mesmo, assim, os caras pegaram as histórias e tornaram uma coisa coesa, tá? Nem jogando o jogo tu vai conseguir todos esses detalhes, tá? Mas enfim, gente, essa é a história dos 3 primeiros jogos, tá? Esses 3 primeiros jogos, eles têm essa história. Os outros jogos seguintes vão pra parte 3D, eles vão ampliando a história, daí eles já estão aí mais pra frente, depois do MK vs DC, a gente tem ali a possibilidade de contagem cinematográfica, né? Então os caras fazem filmes. Então é muito bom, assim, esses 3 reinos, eles se enfrentam, eles não se enfrentam militarmente, tá? Eles poderiam, se fosse assim, o mundo do Outworld ia ganhar sempre. Então os deuses antigos faziam um torneio em que os campeões, ou seja, os melhores, se enfrentam e daí se ganhar 10 torneios seguidos, um reino pode invadir outro. E no Mortal Kombat 92, eles estava sendo o 10º torneio com 9 vitórias do Outworld contra a Terra, tá? Até que o Liu Kang foi lá e acabou com tudo. Vamos lá, a minha ideia foi perceber as mudanças da obra original, tá? A partir das diferentes versões do programa. Então vai tendo ali diferentes versões do Mortal Kombat. Aí eu fiz uma play game dos Mortal Kombats com o maior número de versões possível e tabelei as regularidades, tá? E daí essas regularidades elas foram tabeladas e a gente tem ali
Eu tenho um arquivo gigantesco ali, um monte de fotos, tá? Aí eu analisei duas coisas, os cenários e os personagens. E daí eu funilei, tá vendo o funil ali? Pro Ermac, que é um personagem que ele começou com o erro de programação do Mika 1, que nem eu falei pra vocês. E foi incorporado oficialmente na equipe de produção nos jogos posteriores. Então, ele começou como um personagem erro, sem identidade, tá? E a história aqui a gente tem os sprites originais, tá aqui. São a base, tá? No Mugen a gente fala muito de base. O personagem é base de outra base. Ele é utilizar todos esses set de movimentos aí, pessoal. Esse set de movimentos ele é utilizado, ele é modificado pra gente fazer outros personagens, tá? Então eu posso fazer um personagem com os movimentos do outro. Com base nisso, eu sei que vai funcionar porque eu tô usando ele como molde, tá? Então é uma boa. Só para deixar registrado, o Ermac, então, ele é considerado como uma união de almas, tá? Tipo, como se fosse um prensado de almas de muitos, muitos lutadores que o Shang Tsung absorveu a alma. E daí, ele tem almas de muitos guerreiros, inclusive ele acaba tendo do Liu Kang também, quando o Liu Kang é morto lá em Dead Alliance. E daí, esse personagem ele tem poderes que remetem muito à espiritualidade, né? Então ele tem golpes de energia, etc e tal. Ele é capaz de fazer isso, tá? Vamos lá, no 2D ele era assim, no 3D a gente tem aqui umas fotos algumas fotos que eu selecionei, tá? Então ali vocês podem ver os nomes dos jogos, tá? Talvez não consigam ver, tá? Mas é muito fácil de encontrar. Vocês conseguem encontrar fontes de informação. Essas são as versões do Ermac, inclusive aquela ali última é a do MK9, né? Que é um. Agora eu tô com dúvida se é o 9. Eu acho que é o 9, tá? Então, porque faz muito tempo que eu fiz. Ali, então, a gente tem. A gente tem ali o MK ele aparecendo em quase todos os Mortais Kombat, tá? Até por acidente. No segundo ele já não apareceu, mas no terceiro ele já foi incorporado como personagem fixo. Vamos lá, o que eu analisei? Trajes fatais e movimentos especiais, tá? E tem mais o item ali que eu não enxergo porque a câmera tá em cima. Por isso que é bom fazer direto no Canva, né? Eu sei, eu puxei direto do PowerPoint e ficou em cima, tá? Eu não consigo mexer o mouse, não consigo, tá? Não consigo mexer a minha câmera. Enfim, eu olhei as gambiarras, tá? Porque o cara, ele tem ali, se tu for olhar o programador, ele tem todo o cenário programável, né? Então ele consegue fazer muita coisa. Já o cara do Mugen, ele tem que fazer em improvisos, né? Gambiarras. Então eu estudei as gambiarras que foram feitas, tá? Veja ali, tem uma foto de uma gambiarra com celular. Vamos lá então. O MK1.3, o projeto, né? O Defensors of the Realm, the Earth. E ali eles todos são personagens que eu analisei, tá? E vocês vão observar a questão do original, ó. No jogo ali, o original tá aqui embaixo. Vocês estão observando o Fatality que é feito. Eu não vou botar efeitos de vídeo, coisa assim, não vai dar tempo. Mas vocês vejam que eles tentam fazer no próprio MKP o personagem simulando aquele mesmo Fatality. E, bom, a gente está no ambiente 2D e o original é 3D, então eles fazem coisas para fazer alusão ao que está acontecendo no 3D, só que no 2D. Então ali, se vocês forem observar, vocês conseguem encontrar facilmente os vídeos na internet. Ele faz uma coisa semelhante, ele levanta o personagem no ar e fica um tempinho e tira isso, tira aquilo. Parecido, tá? Não igual, porque não é um ambiente 3D. Mas ele tenta simular com os recursos que tem, que a gente sabe que a gente tem figuras limitadas, né? No A gente tem figuras limitadas no 2D. No 3D a gente consegue pegar o modelo, girar para cá, girar para lá, fazer muitos jogos de câmera que não tem como fazer no 2D, tá? Nem a dinâmica que tem de mostrar o personagem se mexendo e girar a câmera não tem como, tá? Aqui então a gente vê um Fatality do que o Ermac do não dá nem para reconhecer, né? Parece o Shang Tsung
Mas o Ermac do 3D ele faz um Fatality que arranca a cabeça do indivíduo. Ele segura e vocês veem ali no Mugen ele segurando de frente, enquanto aqui a câmera tá de lado, tá bom? Quanto aos movimentos, vocês vão observar que o Ermac, do original, ele reutiliza um machado que o Scorpion do original utiliza. Tá? Então, o machado que tem ali, ele é utilizado como uma arma de arremesso pelo Mugen. Então, tipo, é um recurso que tinha uma figura que tinha um sprite que tinha, tá? No original, que foi ressignificado pro indivíduo ir ali jogar o machado, tá? Ah, gente, falando nisso, tá? O texto de apoio tá na descrição, tá? Não, como esse slide é antigo, não consegui, tá? Mas, tipo, o texto vai estar no apoio, tá? Tem um texto de apoio, tá? Isso é uma pesquisa do zero. Eu apresentei no evento, mas eu escrevi um artigo sobre esse, tá? Sobre a revista. Nem existe mais, tá? Revista, os caras descontinuaram a revista. Mas eu tenho um artigo no academia.edu, é isso que importa. É o registro que importa mais do que o de agora. Vou terminar aqui então. E daí, porque meu filho já tá chorando aqui. Os primeiros chars, então, eles eram apresentados na produção original 2D. E só as primeiras gerações de Mugen, então, ele só pegava o personagem antigo e ia ali e jogava direto no Mugen, tá? E aí, com o tempo, o pessoal foi começando a editar. E daí, no que ele editou, começou a ficar mais parecido com os personagens 3D, tá? Foi a fonte de inspiração. Então, tem uma convergência personagem 3D. E é como se fosse uma criação da experiência, tá? Do jogo 2D. Do jogo 3D no jogo 2D. Como se fosse, tá? Não tô falando que é. Mas um Mortal Kombat de menor orçamento que qualquer um pode jogar, tá? O que não acontece quando a gente tem um videogame de última geração, tá? Na época que eles foram última geração. Então, recria a experiência em 2D a partir em 2D do 3D. Então, a gente pode ver também que muitas pessoas, muitas vezes eles servem como inspiração para produtos dos estúdios, tá? Então, um exemplo deles é um personagem chamado Hydro, que é uma versão cibernética do Sub-Zero, que virou um personagem chamado o Sub-Zero no Mortal Kombat 9 e ele virou o Cyber Sub-Zero, tá? Isso aconteceu de fato, tá? Então existe uma construção do personagem, não é só a reutilização do personagem, a gente tem que ver também que existe uma ressignificação dele. Os produtores aqui do Mugen também usam de criatividade, o que não é comum, o que a gente não espera, né? A gente espera que eles só reutilizem o que o 3D faz, mas eles criam também, tá? Não mostrei aqui, mas tipo, tem muita coisa criativa que inclusive influencia os estúdios, tá? Bom, então é isso, gente. Vocês podem ver aqui as referências, quem quiser assistir é só parar o vídeo. E o relatório colhido dessa semana vai ficando por aqui. A gente se vê na página durante a semana. Curte aí, comenta, compartilha. Segue a gente aqui no Colirium. Tem vídeo todo dia útil e mais um dia de fim de semana, tá? Então é isso. Até mais. Fui.